tal como ficou há pouco prometido, recomeçamos agora a nossa conversa. Ricardo Jorge Pinto, falávamos há pouco então nesta questão da liderança. A verdade é que para muitas pessoas que ouviram aqui os discursos, tanto de Pedro Filipe Soares como de Catarina Martins, não notam grandes alterações nas emoções, nas duas diferentes emoções. As emoções são muito idênticas em termos quer ideológicos, isso era natural, quer até programáticos, naquilo que é essencial em termos de articulação, de estratégia política. Não se vislumbra ali nada que se possa dizer esta é aposta numa determinada área ou esta aposta numa outra área. Bem pelo contrário, relativamente à Europa, relativamente ao Tratado Orçamental, relativamente às medidas de austeridade e a posição que o Bloco de Esquerda deve assumir, são absolutamente idênticas. Mesmo relativamente àquilo que podem vir a ser ligações de preparação para as eleições ou pós-eleitorais, não se nota ali nenhuma aproximação ao Partido Socialista, por exemplo. Bem pelo contrário, todos os discursos de uma facção e de outra têm sido aqui extremamente antipáticos relativamente à possibilidade de uma qualquer articulação com António Costa, ou com o Partido Socialista de António Costa. Ainda para mais, no meio de toda esta polémica à volta da detenção de José Sócrates, as referências aqui ao PS têm sido tão pouco simpáticas como são em relação ao governo. Nota-se é que, claramente, há aqui um diagnóstico diferente em relação ao que ocorreu mal e há, sobretudo, uma estratégia de ambição de poder completamente diferenciada. Nesse equilíbrio de forças notou-se, ontem na votação, algumas propostas de alteração aos regulamentos, que Pedro Filipe Soares leva a dianteira relativamente à atual direção. As principais propostas de alteração foram todas elas vencidas pela moção ou pelos proponentes da moção de Pedro Filipe Soares, o que dá uma indicação de que há aqui um sentimento de vontade de alteração, não apenas daquilo que é a liderança, mas também o funcionamento do próprio partido. Em relação, por exemplo, à questão da representação das fações minoritárias que tenham aparecido nesta convenção, quer em relação àquilo que é a paridade nos corpos organizativos do Bloco de Esquerda, todas essas propostas foram assumidas de acordo com aquilo que era a estratégia de Pedro Filipe Soares. Pode ser uma indicação da vitória dele hoje ou não, porque há aqui depois uma série de outros fatores e há sobretudo também, vamos ver qual é o peso do mediatismo de muitos dos rostos que estão ao lado de Catarina Martins e de João Semedo. Tal como estava prometido, recupero agora a análise do Ricardo Jorge Pinto para esse assunto de atualidade que está a marcar definitivamente o fim de semana, a detenção de José Sócrates, as palavras de António Costa ontem à noite. António Costa que só se referiu ao caso depois de interpelado pelos jornalistas. António Costa tentou fazer de conta que não havia um elefante no meio da sala, mas o elefante estava lá e pareceu-me estranho que durante o seu discurso de reconhecimento de vitória nas eleições diretas não tivesse feito uma única referência à detenção de um secretário-geral e de um secretário-geral tão emblemático como o José Sócrates. Foram precisas as perguntas do jornalista para António Costa vir reconhecer o fundo aquilo que já tinha dito de manhã através de um SMS para os militantes, isto é, que uma coisa era a estratégia do partido e que outra eram as simpatias e a solidariedade pessoal com o antigo secretário-geral do PS. Eu acho que essa demarcação não beneficia o Partido Socialista, mas percebe-se que António Costa esteja embaraçado com esta situação, que claramente vai afetar o Partido Socialista e a sua imagem. Acho até que o resultado que ele teve em número de votos, 22 mil votos, 96%, mas num universo eleitoral de 22 mil votos, abaixo dos 26 mil votos que António José Seguro tinha tido quando concorreu também sozinho, dos 25 mil que José Sócrates tinha obtido também quando concorreu sozinho. Eu acho que esse decréscimo, numa altura em que o Partido Socialista precisava de crescer para ir para o ano eleitoral, é também de alguma maneira o resultado de algum desconforto de muitos militantes que provavelmente se abstiveram de votar, tendo em conta toda esta polémica e o desgaste que este caso acaba por causar. Há aqui uma coincidência, um timing
cai exatamente em cima das diretas e uma semana antes do Congresso. Sim, e aí surgem imediatamente as teorias da conspiração sobre se este timing é um timing isento de qualquer propósito por parte da máquina judicial. Obviamente nós que acreditamos na separação de poderes queremos acreditar que assim não seja. Agora, como tu dizes, há aqui uma coincidência que acaba por também ajudar a danificar aquilo que é a imagem do Partido Socialista numa altura em que precisava, mais do que nunca, se credibilizar aos olhos dos eleitores, até porque, como de resto dizia também António Costa na sua intervenção, é preciso que os portugueses acreditem que há uma alternativa a este governo de direita. Os jornalistas fizeram-lhe essa pergunta, como é que pode falar em credibilização quando o Partido Socialista está envolto nesta polémica? A resposta é certamente muito difícil para o futuro secretário-geral do PS. Ricardo, como é que é possível separar as águas? Ainda mais, de que forma é que os partidos da maioria poderão vir a capitalizar este escândalo, entre aspas, não é? Que de facto é um escândalo, e quando sabemos, por exemplo, que só o facto de José Sócrates ter aparecido no almoço da Trindade com António José Seguro foi alvo das críticas que foi, das comparações. Portanto, de que forma é que agora também todo este caso vai acabar por se virar contra António Costa? Vai se virar contra António Costa, certamente. António Costa chegou a ser o número 2 do José Sócrates. Preciso recordar isso. E é preciso também recordar que estes factos, aparentemente, que estão a ser investigados, serão ligados à época em que José Sócrates era primeiro-ministro. Portanto, não é um facto recente da sua vida pessoal exclusiva, em que já não tivesse nada a ver com a sua atividade política. Aparentemente, estes casos de corrupção, de branqueamento de capitais, de fraude fiscal, terão ocorrido na altura em que ele era primeiro-ministro, secretário-geral do Partido Socialista. E isso não pode ser agora ignorado por um partido que terá que ter algumas medidas de sanção, até moral, relativamente a estes atos. E o líder do Executivo, de homens que neste momento estão ao lado de António Costa. E não podemos esquecer que Ferro Rodrigues recentemente fez questão de falar e elogiar José Sócrates no início. O friso principal do Partido Socialista é composto de muitos elementos, muitos rostos que estiveram ao lado de José Sócrates. E por isso é que eu dizia, se agora me parece até saudável que, como ontem fez, António Costa mostra a sua solidariedade para com um camarada de partido, com um antigo secretário-geral, também me parece que, se eventualmente se vierem a comprovar estas acusações e depois até mais tarde uma condenação, se vier a acontecer, que o Partido Socialista tem que ter uma sanção, uma condenação moral, política relativamente a esses casos. E isso, respondendo agora à tua pergunta de há pouco, acabará por ser capitalizado pelos partidos que combatem eleitoralmente contra o Partido Socialista. E se repararmos no timing, este caso vai se arrastar exatamente nos meses antecedentes às eleições legislativas, onde António Costa quer mostrar que tem uma supremacia política e também até moral, porque o Partido Socialista tem falado muitas vezes daquilo que são as trapalhadas, daquilo que é a falta de transparência. Recorde-se quando foi do caso Tecnoforma, a maneira como legitimamente o Partido Socialista questionou a transparência com que Pedro Passos Coelho estaria no meio de todo aquele caso. Ora, é essa tal supremacia moral que o Partido Socialista vai ter que mostrar se quiser usar esse trunfo contra o PSD. À esquerda, já começámos a perceber, apesar das cautelas dos dirigentes partidários do Bloco e do Partido Comunista, dizendo que este é um caso de justiça e que deve ser deixado às autoridades judiciais, mas que aqui e além vão salpicando com referências relativamente àquilo que é a má vizinhança do Partido Socialista, com referências, como já ouvi de alguns dirigentes comunistas, ao chamado arco da corrupção, em vez de ser o arco da governação. E isso, obviamente, acabará por danificar também o prestígio do Partido Socialista à esquerda neste espectro político nacional. Com alguma ironia, já há quem questione o que é que poderá vir no próximo fim de semana. Nós, há uma semana, tivemos a Operação Labirinto, ligada a outro tipo de dirigentes e com a queda do ministro, Miguel Macedo. Agora temos esta operação, que ainda não lhe conhecemos o nome, pelo menos ainda não o ouvi, mas, de qualquer forma, todos estes casos contribuem para um grande descrédito da política. Claro. E que reflexo é que pode ter este descrédito nos cidadãos
quando nos aproximamos de um ato eleitoral importante como são as legislativas? Ninguém fica bem nesta fotografia. Ficamos com suspeita relativamente à máquina da justiça. Há pouco mencionávamos esta coincidência de timings, a necessidade, se é que ela existia, de ir fazer uma detenção a alguém que estava a chegar a um aeroporto e não a partir de um aeroporto. Não ficam bem, certamente, também os partidos que, apesar de oficialmente se resguardarem de comentários depois nas redes sociais ou em declarações aqui além aos jornalistas, vão fazendo referências mais críticas, as fugas de informação, o tratamento jornalístico por vezes um pouco sensacionalista relativamente a esta matéria, com informações tão contraditórias que o comum dos cidadãos que pega hoje nos jornais fica um bocado confundido sobre aquilo que realmente está a acontecer, e depois, sobretudo, a classe política, que fica aqui desacreditada. Quando um primeiro-ministro, que é alguém que se apresenta perante os eleitores, pelo menos teoricamente de cara lavada, a dizer que está a trabalhar para o bem da nação, e que depois se vem descobrir que afinal, pelo menos alegadamente, estava também a tratar dos seus interesses pessoais, é alguma coisa que danifica não apenas a imagem do próprio, a imagem do partido que ele representa, mas de uma forma geral toda a classe política. As pessoas ficam agora a perceber que afinal é possível ser primeiro-ministro e de uma desonestidade que acaba depois por ser verificada. Depois vai levar ao pedido de ajuda externa e à vinda da Troika e à exigência de grandes sacrifícios aos portugueses. Por vezes, quando nós nos interrogamos sobre como é que conseguimos chegar a esse ponto, porque é que a certa altura não fomos capazes de pagar as nossas próprias contas e tivemos que ir buscar dinheiro fora, percebemos que são nestes pequenos casos que aqui e além vão danificando aquilo que é o funcionamento regular das instituições, eventualmente estará uma explicação. No fundo, esta nossa falência em termos económicos é também o resultado da falência do funcionamento de instrumentos de Estado que têm que estar muito bem oleados para que uma sociedade funcione de forma adequada. E, portanto, há aqui também, de alguma maneira, nestes processos, o caso dos vistos dourados, em que nós percebemos que, afinal, também naquilo que deveria ser uma injeção de dinheiro na economia portuguesa, há alguém que está a beneficiar tanto ou ainda mais do que o próprio Estado com esses mecanismos. Todas estas peças são sinal de que, na verdade, há alguma coisa de muito mal está a ocorrer nesta nossa sociedade. A única diferença é que, se calhar, e esse é provavelmente o lado positivo, até agora isto acontecia e nada disso era provado, ou pelo menos nada disso era investigado até um ponto em que fosse possível fazer uma detenção de uma figura com a notoriedade de José Sócrates, e agora vemos diretores de polícias a serem detidos, um ex-primeiro-ministro a ser detido. Vamos ver se isso não será um sinal de uma procura de uma maior transparência com aquilo que são certamente as chamadas dores de parto. Isto obviamente vai custar muito, até em termos de imagem externa. A imprensa internacional está a olhar para Portugal com uma enorme preocupação, colocando-nos ao lado de países onde isto é comum e frequente, como o Burkina Faso ou outros países que têm o seu prestígio um pouco nas ruas da amargura. E Portugal acaba agora por ser olhado também como um país não apenas periférico do ponto de vista económico, mas também pouco aconselhável do ponto de vista político e moral.